Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pastel de feira. Sensacional, vocês não podem perder, gente. Gente, o Culinária em Casa de hoje vai oferecer essa receita aqui, olha, para minha cunhada Cida, lá no Mato Grosso do Sul, na Cacilândia. Quero oferecer essa receita para Cida, para suas filhas Carla e Carol. Gente, olha, a receita de vocês é sensacional, tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aqui no canal. Elas têm uma pastelaria lá em Cacilândia, chama pastelaria.com. E vocês aí da Cacilândia, gente, sabem onde é que tem o melhor pastel da região. Pastelaria.com, lá com a minha cunhada Cida. Além de ser o melhor pastel da região, ela é uma pessoa sensacional, gente. Ela é o máximo. Cida, beijo, cunhada! Muito obrigada, gente. Vocês não sabem o quanto vocês me ajudaram, porque eu precisava de uma massa excelente para passar aqui no meu canal. E eu estou muito grata, eu tenho certeza que o pessoal de casa também vão agradecer muito a vocês, tá bom? Beijos do Culinária em Casa pra vocês. Estou morrendo de saudades. Quando vocês puderem, vem me visitar aqui em São Paulo. Gente, pessoal do Mato Grosso do Sul, da Cacilândia, um beijão do Culinária em Casa pra vocês. Eu sei que vocês curtem meu canal, vocês comentam. Muito obrigada, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. E para a receita de hoje, nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de 240 ml, 1 colher de chá, dessas aqui, olha, de sal, 1 colher de sopa de cachaça. Gente, precisa ter a cachaça, porque senão a massa, ela não fica com aquela crocância daquele pastelzinho de feira, tá bom? Então, precisa dessa colher de cachaça. Então, vamos lá. 1 colher de sopa de vinagre branco, 1 colher de sopa de óleo. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo prato, mas você pode fazer de queijo mussarela, de queijo branco. O pastel é a seu gosto, tá bom? Azeitonas, meio quilo de carne moída para pastel. A gente ensinou aqui no canal essa carne, ela é sensacional. E cheiro verde, que aqui em casa muita gente não gosta da carne moída com cheiro verde, mas tem outras pessoas que gostam, então eu deixo para colocar na hora que eu estou preparando o pastel. E vamos precisar também de 200 ml de água morna. E para preparar a nossa massa, nós vamos misturar tudo aqui nessa vasilha, olha. Aqui já temos a farinha de trigo, agora nós vamos colocar o sal. Lu, não vai ovo? Não, não vai ovo. A cachaça, o óleo e o vinagre. Não precisa se preocupar, porque quando a gente fritar esse pastel, todo o efeito dessa cachaçinha que a gente colocou aqui vai evaporar. Então, não precisa se preocupar, todo o pastel é feito dessa forma, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai colocar água morna. Vamos fazer uma massa aqui. Vamos mexer com a colher até um certo ponto, porque daqui a pouco a gente vai ter que colocar a mão na massa mesmo, não vai ter jeito. Só até juntar bastante a farinha. Agora que a nossa massa já está toda úmida, olha, está toda umedecida, agora a gente vai pôr a mão na massa. Vamos lá, olha. Mas é uma massa muito boa, rapidinho ela pega, liga e já fica grudadinha, ó. Já deixa o rolo preparado e a gente vai ter que abrir ou numa pedra, gente, ou numa tábua de carne, no que vocês tiverem um recipiente que dê pra abrir uma massa. Gente, a massa de pastel, ela é pesada, viu? Não precisa colocar mais água, nem farinha. A quantidade que eu coloquei aqui pra vocês, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é o suficiente pra essa massa. Olha, ela é bem durinha. Por isso que muitas massas de pastel tem que abrir no cilindro, não tem como, se você for fazer uma quantidade muito grande. Agora, a gente vai abrir aqui com o rolo, até ficar numa espessura boa pra você fazer o pastel. Gente, no começo ela é bem pesada, mas aí depois que você começa a abrir, ela vai ficando leve. Aí fica fácil de você conseguir abrir bem ela pra ela ficar numa espessura boa pra fazer o pastel. Vai passando o rolo. Vamos abrir mais, tá bom?
Gente, olha como ela já está bem aberta. Eu não enfarinhei a superfície, nem coloquei farinha por cima. A farinha usada nessa massa foram só as 3 xícaras de chá que nós colocamos no início. Tá? E olha, tá uma massa muito boa. Olha, desgrudando. Enquanto nós vamos preparando aqui o nosso pastel, o nosso fogo já está ligado lá com o óleo para esquentar, tá bom? Então, nossa panela com óleo já está no fogo esquentando, porque nós precisamos fritar o pastel no óleo bem quente. Vocês vão ter que abrir bem a massa, ela não pode ficar grossa, ela tem que ficar numa espessura bem fininha, olha, assim, olha, parecendo um papelzinho, para ficar igual um pastel de feira. Se você não tiver paciência, porque eu já tô aqui, olha, abrindo ela já tem mais de meia hora. Se você não tiver paciência, vai ficar um pastelão. Sabe aqueles pastelões que a gente compra? Então, mas não vai ficar um pastel de feira. Para ela ficar um pastel de feira, olha aqui como que tem que ficar a massa, ó. Fininha, tá vendo? Olha. Ó. A espessura é essa aqui. Bem fina, como se tivesse passado num cilindro, tá vendo? E aqui a gente pode abrir mais ainda, que ela vai ficar bem mais elástica. Então, quanto mais você abrir, mais ela vai crescer. Então, agora eu acho que a minha já está no ponto certo, no ponto ideal. Agora a gente vai fazer os nossos pastéis. Aí eu vou fazer e vou fritar para vocês verem. Agora eu vou ensinar a vocês a fazerem os pastéis com os cortadores, né? Com esse acessório aqui. Então, mas só que se eu cortar com este grandão aqui e for fazer com ele, não dá certo. Por quê? Porque a massa vai encolher, então vai ficar menor. Então, a gente vai cortar com o maior e vai fechar com o menor. Vou ensinar vocês, vamos lá, ó. Vai cortar aqui. Se você não tiver um cortador, você mede com um pires e corta ao redor, que o seu pastel vai sair também. Vai ficar bonito. E um pastel bem saboroso, ó. Agora a gente vem no menor, olha. Tá vendo? Coloca no menor. Vou rechear com carne moída. Lembrando que a receita dessa carne moída aqui, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Deixa sempre assim, em cima aqui dos dentinhos do acessório, que é pra na hora de fechar, grudar bem, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar. Olha, você já retira aqui o excesso da massa, que é pra não pesar essa massa e na hora de abrir o nosso pastel. Então, a gente retira o excesso, ó, aperta e abre, tá vendo? Olha, ficou perfeito, né? Agora, vamos fazer todos os outros dessa mesma forma, tá bom? Se você não tiver o acessório, você vai fazer o quê? Vamos lá, vamos com o pires. Vamos pegar um pires, uma faca, cortar ao redor. Pra tudo a gente dá um jeito, né, gente? Olha, agora esse eu vou rechear com queijo. Queijo prato, uma azeitona. Fecha aqui e vem com o nosso amigão de todos os dias, o garfo. Vamos fechar a massa da seguinte forma, assim, olha. Gente, não esquece, essa massa, para ela virar massa de pastel de feira, precisa abrir bastante, tá bom? Ela tem que ficar bem grandona e bem fininha, porque senão vira aqueles pastelões, não vira pastel de feira, não. Faz dos dois lados com o garfo. Agora eu vou fazer assim com toda a massa e daqui a pouco eu vou fritar e mostro pra vocês. Agora eu vou fritar pra vocês verem como é que ele fica depois de frito. Vou colocar de 2 em 2. Gente, essa massa é fantástica, mas você tem que abrir ela bem, viu? Porque senão fica igual pastelão. Olha, gente, que lindo que está nosso pastel. Ficou lindo, lindo. Olha o outro. Agora eu vou fritar todos e vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou comer um pra vocês verem como ficou por dentro. O rendimento dessa massa, gente, dá mais ou menos, aproximadamente, uns 20 pastéis desse aqui pequenininho e uns 12 desse maior. O óleo está bem quente, a gente vai baixar um pouquinho.
porque senão não frita o pastel direito por dentro. Estão prontinhos os nossos pastéis. A massa é muito boa, fica igualzinho ao pastel de feira. Só, gente, que você tem que abrir bem a massa, porque senão não fica não. Fica igual aqueles pastelões, sabe? Grosso, a massa grossa, uma massa grosseira. Tem que abrir bastante. É um pastel artesanal, é feito em casa, a gente não tem cilindro, a gente precisa abrir no rolo, então é difícil de fazer, sim. Às vezes você vai falar assim, ah, Lu, mas a minha massa ficou grossa. Então, gente, por favor, é no mínimo meia hora abrindo a massa. Senão você não vai conseguir, tá bom? Já tô falando isso pra você não falar, ah, Lu, eu tentei, mas o meu ficou errado, o meu não consegui, tá bom? Então, por isso que eu tô falando. Mas se você tiver um pouquinho de boa vontade, a massa fica excelente. Quer ver? Vou experimentar pra vocês verem. Ó. Sensacional. Queijinho derretendo. Olha, gente. Olha isso. Muito bom. Olha essa massa. Vendo? Massa de pastel mesmo, tá bom? Mas tem que abrir, gente, olha. Eu até vou mostrar pra vocês. A massa precisa ficar assim, olha. Igual um papelzinho, porque senão você não vai conseguir fazer. Então, se você for comer tudo na hora, for fazer tudo na hora, beleza, você vai utilizando a massa e fritando. Se não, você vai precisar ir enrolando essa massa num filme, porque senão ela vai ressecar e aí também ela não vai servir pra nada, porque você não vai conseguir fechar, entendeu? Vai ficar com as bordas ressecadas. Então, é delicado também, é um processo delicado. Então, pastel você vai ter que ir fazendo e comendo, ou se você quiser congelar a massa, você pode enrolar a massa, colocar num filme, num saquinho plástico, colocar no congelador. Dá até 3 meses essa massa lá, você retira depois e abre de novo. Se não, Lu, eu quero fazer daqui 2, 3 dias. Tá bom, você põe num plástico, deixa na geladeira, você tem a massa por 2 ou 3 dias, tá bom? Aí é só abrir bastante de novo e fazer todo o processo. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim: dirija os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmos 17:5. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo.